Bom dia, paz esteja convosco, passando nessa manhã para deixar o pão diário e um dia de bênção para a nossa vida, para alimentar o nosso espírito, libertar a nossa alma, quebrar as correntes, as algemas, pois hoje é sexta-feira, é dia de culto, de quebra de maldição. E às vezes, amado, nós nos sentimos assim, aprisionados, presos. Você alguma vez já se sentiu preso em alguma situação e teve algum comportamento que você acha que você está agindo de forma errada? Muitos de nós, na verdade, passamos às vezes por atitudes, comportamentos e agimos de forma errada. É algo que tira a nossa paz, é algo que impede da gente viver uma vida agradável com Deus e a gente precisa ser liberto de tudo isso, porque existem correntes no mundo espirituais que a gente não, com nossos olhos humanos, nós não podemos ver, mas existe correntes, existe elos, existe flagelos, existe algemas, prisões, e essas prisões, elas precisam ser quebradas, elas precisam ser rompidas, os laços precisam ser desfeitos, as correntes precisam ser quebradas, e nós precisamos estar libertos, receber libertação, para que a gente venha estar bem e viver o que é bom da parte de Deus. O pecado, amado, traz tudo isso para a nossa vida. O pecado na humanidade, ele traz aprisionamento e traz morte. Morte física também, mas eu estou falando de uma morte espiritual. E a todo custo, o ser humano, ele tenta ter conscientemente ou inconscientemente, ele tenta se libertar dessas prisões, dessas cadeias, dessas correntes, desses pecados, desses cativeiros, desses aprisionamentos que muitas vezes estamos por conta do pecado. Mas pela nossa própria força nós não vamos conseguir. Nós não conseguimos porque é uma batalha espiritual, é uma guerra espiritual e sozinho é impossível conseguir vencê-las. E a gente só vai conseguir vencer se Jesus nos libertar verdadeiramente, se Jesus estiver conosco verdadeiramente nos libertando. E a palavra que eu quero deixar hoje nesse dia, hoje eu não vou poder ficar muito tempo, eu estou indo para a igreja agora às 7 horas, mas a palavra que eu quero deixar para você se encontra na palavra aqui de João 8:32, quando o Senhor diz: conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Por quê, amado? Porque Satanás não quer que nós venhamos conhecer a verdade, que é a palavra de Deus que liberta, que sara, que cura, que transforma. Porque quando nós conhecemos a palavra, a nossa vida é totalmente mudada, transformada. Ele não tem mais poder, ele não tem mais aquisição sobre as nossas vidas para nos aprisionar, para nos acorrentar, a não ser que venhamos dar a brecha, a não ser que venhamos permitir. Só nós somos capazes de vivermos debaixo desse jugo do diabo, se permanecermos no pecado. Mas se pedirmos perdão a Deus por todas as nossas transgressões, pelas nossas iniquidades, Ele é fiel e justo para nos perdoar e transformar a nossa vida. Porque a palavra de Deus diz que de onde abundou o pecado, vai superabundar a graça de Deus. E que Deus, Ele lança no mar do esquecimento toda a nossa maldição. Então, amado, entenda uma coisa. Deus hoje Ele quer libertar. Deus hoje Ele quer quebrar algemas, correntes. Deus hoje quer nos limpar e nos purificar. Não é isso que o salmista Davi diz no Salmo 51? Me lava com isopo e ficarei mais limpo. Me lava com teu sangue e ficarei mais alvo que a neve. Por quê? Porque só o sangue de Jesus tem esse poder para nos lavar do pecado. E todo pecado tem que ser confessado, para que nenhuma maldição, nenhum jugo do diabo esteja contra nossas vidas. Quando nós confessamos a Deus os nossos pecados e falamos para Deus o que fizemos de errado, Ele é fiel e justo para nos perdoar e quebrar toda a maldição, todo o jugo do diabo. Por quê? Quando nós confessamos a Deus, Satanás ele não tem autonomia nem autoridade para te julgar daquilo que já foi confessado. E quando ele for te acusar diante de Deus, Jesus será o teu advogado fiel para te defender daquilo que você fez de errado. Então, amado, o pecado ele entrou na humanidade trazendo aprisionamento e morte. Foi isso que aconteceu quando Adão e Eva caíram. E aí trouxe para a humanidade essa maldição. Mas essa maldição ela pode ser quebrada. Ela pode ser quebrada pelo sangue de Jesus. E Deus está falando para ti hoje que todo o teu pecado, que todo pecado confessado seja anulado e lançado no mar do esquecimento.
Quando a gente conhece a verdade nos liberta. Por quê? Porque nós sabemos que quando nós lemos a palavra de Deus e ele vier nos acusar, a gente pode ir contra ele e dizer também está escrito. Porque foi assim que Jesus venceu no livro de Mateus Satanás no deserto, quando ele jejuou 40 dias. Satanás afrontou Jesus falando da própria palavra, mas Jesus também respondeu, também está escrito. Quando ele diz, Jesus jejuou 40 dias, estava com fome e com sede. Satanás vai onde ele está e diz para ele assim, se tu é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães, porque está escrito. E Jesus vira e fala para o diabo, mas também está escrito que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, amado, quando a gente conhece a palavra de Deus, Satanás vem e diz, olha, você está doente, e você vai responder, também está escrito, Isaías 53, que ele já levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Quando a gente conhece a verdade que liberta, Satanás, ele vem te acusar que tu é fraco, mas a palavra está dizendo, diga ao fraco, eu sou forte. Se ele vier dizer para você que você é um perdedor, que você não ganhou nada, que você não tem nada, você vai responder, está escrito, em todas essas coisas já somos mais que vencedores. Por isso ele não quer que a gente conheça a verdade que nos liberta de todo sofisma humano, de todo engano, porque só há um mediador, só há um caminho que é Jesus. E quando a gente conhece a verdade, nós somos libertos de tudo isso. Deus quebra as algemas, Deus repreende o mal, ele quebra os arcos, despedaça as lanças, queima o carro de fogo que vem contra você e repreende todo o mal da nossa vida. Que nós possamos ser lavados, purificados pelo sangue de Jesus e que nós possamos ter a nossa mente renovada em Cristo para que a gente possa viver a boa, perfeita, agradável vontade de Deus e que nós sejamos livres, libertos de toda a condenação, de todo o jugo do diabo. Por quê? Porque nós conhecemos a verdade. Então que a verdade faça parte da nossa vida, que a verdade seja diariamente para mim e para você, porque quem é o pai da mentira é o diabo e Deus é o pai da verdade e nós somos filhos da verdade. Tanto que ele nos dá um cinturão da verdade, para que a gente possa prosseguir na verdade todos os dias. Que tu venha hoje confessar os teus pecados para Deus, que tu venha pedir perdão, que você venha pedir para ele quebrar algemas, correntes, elos, flagelos, desfazer o laço e toda a maldição, todo o mal seja anulado nas nossas vidas, amém? Mas vamos orar. Pai, Deus poderoso, nesse momento eu oro por essas vidas que estão assistindo, que vão assistir, que a tua graça e o teu poder se manifeste, Pai, trazendo a liberdade, trazendo a libertação sobre nossas vidas. Que nós possamos conhecer essa verdade, que é a tua palavra, essa verdade que nos liberta, que nos sara e que restaura a nossa vida. Pai, nesse dia, nessa manhã, nesse momento, nessa noite, nessa tarde, não importa o dia, não importa a hora que essa pessoa vai estar assistindo esse pão diário, mas que todas as algemas, correntes que aprisionam, que impedem dessa pessoa ter a liberdade, sejam quebradas, que os cativeiros sejam quebrados, que as muralhas caiam, que as algemas se abrem, que as correntes se rompam, Pai, mas que todo o mal que aprisiona e que põe essa pessoa em cativeiro e que aprisiona no jugo do diabo seja desfeito, quebrado, anulado no poder e autoridade do teu nome. Que nós possamos ter a liberdade, que nós possamos ser livres para te adorar e engrandecer o teu nome. Fica conosco, Deus nos abençoe e que a graça e o poder de Deus se manifeste sobre as nossas vidas. Até amanhã, se Deus nos permitir, e assim seja para a glória de Deus.